Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com o nosso estudo de séries e sequências, né? Especificamente ainda continuando com sequências, né? Hoje a ideia é apresentar alguns tipos de sequências que não são construídas, posso assim dizer, por meio de uma equação, né? De uma regra, né? Existe uma regra, mas não uma equação, né? Como os exercícios que nós mostramos na videoaula anterior. Também vou mostrar também que existem alguns tipos de séries que eu acredito que para os estudantes de ciência da computação e sistemas de informação eles são mais conhecidas, são chamadas séries recorrentes, né? Que é uma relação de dependência dos termos da própria série para a construção da sequência, perdão, né? da sequência, né? E também a mostrar como o conceito de limite pode contribuir para um melhor entendimento do estudo de sequências, né? Então, hoje a gente vai ter um contexto bem mais, uma estrutura mais matemática, vamos dizer assim, né? E por meio dos modelos que eu construí, acho que vai ser interessante a gente observar como é que o conceito de limite pode contribuir para o melhor aprendizado do estudo de sequências. Até porque, né, como em tudo, né, existe uma certa evolução, né, e a partir do momento que você começa a se aprofundar em determinados estudos, novos elementos surgem, e a partir desses novos elementos a gente começa a observar a importância de conteúdos já estudados, no caso, limites, que foi um conteúdo que nós vimos na disciplina de cálculo 1. Bem, como eu já tinha dito anteriormente, né, existem sequências que não são definidas por uma equação, né? Eu vou apresentar 3 tipos para vocês aqui que podem, mas elas por trás delas nunca deixou de existir um padrão. Isso tem que ficar claro, né? Então, por exemplo, a sequência P de N, né? Onde P de N é a população do mundo no 1º de janeiro do ano N. Então, eu posso escolher lá o ano de 2000, 2001, 2003, 2002, 2003, 2004. Então, a população de cada um desses seria um dos elementos dessa sequência, certo? Note que não tem uma regra, né? Mas existe um padrão. Qual que é o padrão? É a população do mundo no 1º de janeiro de cada ano que nós vamos fazer essa construção dessa sequência. Um outro tipo de sequência também é o algoritmo. A N é o algoritmo da enésima casa decimal do número E. Neste caso, considerando o número E como 2,71, 82, 81, 84, 5 e continua essa sequência. Então, o algoritmo da casa decimal. Então, a primeira casa decimal é o 7, então o primeiro termo é o 7, o segundo termo é o segundo elemento da casa decimal, né? O 1, o 8, o 2, o 8, o 1, o 8, o 4 e o 5 são os elementos da sequência. Olhando por essa perspectiva, se eu coloco essa sequência para vocês assim ao acaso, sim, ela não vai ter um padrão, né? Mas o padrão dela está na construção da sequência, que é qual? Os algoritmos da enésima casa decimal do número E, ou seja, pouco provável que se eu colocar somente a sequência para vocês, é possível a gente identificá-la, quais são os termos dessa sequência. Percebam que esse exercício, essa situação é diferente do exercício que nós vimos anteriormente, onde eu apresentei uma sequência e por meio da observação, né, nós conseguimos chegar na fórmula, na regra, vamos dizer assim, ou na equação que gera aquela sequência, né? Então, nesse caso aqui seria muito difícil mesmo, só quem estuda muito o número E, né, que de repente, olhando as casas, a estrutura como eles estão colocados, ele pode dizer, ó, essas aqui são as casas decimais do número E, mas é muito difícil somente de observação assim, né, nesse tipo de sequência, né. O outro tipo de sequência, que como eu também disse para vocês, que eu acho que ela é bem recorrente, e como o próprio nome diz, recorrente, né, ela
mais bem conhecida, eu acredito, pelos estudantes de computação, são as chamadas sequências recorrentes, né? E a mais famosa que é a sequência de Fibonacci, que foi um exemplo que nós fizemos em sala. Acho que, se não me engano, foi a nossa penúltima aula antes de nós termos que ficar em isolamento, né? Então, são fornecidas algumas condições, né? Essas condições, no caso, seriam qual? O f de 1 ou o meu a1, lembrando que eu posso escrever tanto na forma de função ou na forma a1, a2, né? O f de 1 é o primeiro termo 1, o segundo termo é 1 também. E agora a minha regra está aqui, que é essa daqui, ou seja, a soma dos anteriores. Então, o F3, ou seja, n substituiria por 3, 3 menos 1, 2, então eu pegaria o 1, 3 menos 2, 1, substituiria, então ficaria a soma de 1 mais 1, que é o termo aqui, né? Aí, o próximo termo, o F4, né? Seria 4 menos 1, 3, né? E 4 menos 2, 2. Então, ficaria 2 mais 1, 3, né? E eu coloco com n maior ou igual que 3, ou seja, a partir do terceiro termo isso acontece. Tá legal? Mas esses são exemplos... esses são alguns outros exemplos de sequências, né? Agora eu vou voltar a discutir um outro tipo de questão que envolve nossas discussões em relação aos padrões, né? E eles vão surgindo à medida que construímos ou vamos calculando os valores de AN, né? Então, para nós entendermos melhor, eu vou voltar e pegar a sequência AN com n sobre n mais 1, tá? Então vejam, eu montei a minha sequência aqui, né? E agora eu vou mostrar para vocês o que acontece à medida que eu vou atribuindo valores para ela, né? Então, colocando o valor 1, o meu A1 é 0,5, o meu A2, o meu A3, o meu A4, o meu A5, o meu A6, o meu A7, o A8, o 9 e o 10. Então, o que está acontecendo? À medida que os valores AN vão aumentando aqui, ó, A1, A2, A3, A4, A5, a minha sequência ela também vai tendo vai acontecendo um certo aumento, né? 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,833, 855, 877. Então, está acontecendo que a impressão que nós temos é que essa sequência ela está aumentando e à medida que os valores vão aumentando, ela vai aumentar também. No entanto, como a gente consegue também estabelecer a ideia da construção gráfica dessa sequência, então vamos mostrar no GeoGebra como é que ficaria o padrão dessa sequência. Então agora no GeoGebra eu montei uma estrutura aqui de um deslizante, né, de um campo deslizante que permite a gente observar o que acontece à medida que eu vou atribuindo os valores dos pontos. Então aqui vocês podem observar que nós estamos no ponto 1, 0, 5, né? E agora eu vou aumentando aqui, conforme eu vou aumentando, ó, quando ponto 2 tá o ponto no 0,6, o ponto 3 no 0,8 e assim vai indo, ó. E conforme eu vou aumentando aqui, ele vai aparecendo outros pontos também. No caso aqui a nossa tela não permite, mas eu posso ir até, no caso eu fiz até o 20, né? São, no caso, 20 pontos, né? Ó, e uma coisa que é interessante, como eu já tinha falado no vídeo anterior, ó, não existe elementos entre o 6 e o 7, entre o 7 e o 8. Por isso que eu falo que é uma função que vai dos inteiros positivos, do domínio dos inteiros positivos com os reais de contradomínio, né? A minha resposta pode ser um número decimal, né? Mas o meu domínio é um número inteiro, certo? Bem, então o que a gente pode observar? Aqui eu estou no 19,
né? Vamos até chegar no 19. Ó, até no 19, vou fazer o último ponto, que é o 20. Ó, e à medida que eu coloco os pontos aqui, vocês podem observar que mesmo eles estão aumentando, eles não passam do ponto 1, né? E daí eu fiz a reta da função constante igual a 1, e a gente pode observar que à medida que os valores vão aumentando, ele não ultrapassa isso daí. Então, nesse sentido, olhando assim de uma forma bem intuitiva, a gente pode observar que, qual seria o ferramental matemático que poderia contribuir para nós entendermos essa questão, né? Bem, esse ferramental matemático é a questão do limite, porque se a gente pega a sequência n sobre n mais 1, né? E aplicamos o limite nessa sequência, nós vamos observar que à medida que os valores vão aumentando, essa sequência vai se aproximando do 1, ou seja, o limite dessa sequência é 1, né? E isso é o que está nos mostrando os resultados aqui, tá? O próprio GeoGebra também calcula o limite, então a gente, pelo próprio GeoGebra, o GeoGebra mostra para nós também que o limite dessa sequência é 1. E isso nos permite dizer fazer outras considerações a respeito disso, né? Bem, como eu estou colocando lá, à medida que aumentamos os valores de n, a sequência está se aproximando do número 1. Nesse sentido, o conteúdo dos limites pode nos auxiliar no trabalho de observação. E, além disso, permite fazer algumas outras inferências, ou seja, novas considerações vão ser feitas a partir do estudo de limites. Ou seja, quando eu inseri o conceito de limite no estudo de sequências, novas situações, novas considerações teóricas começam a aparecer. Então, no caso ali, se o limite tende a um valor, eu digo que a sequência converge. Isso, quando tende ao infinito. Se o limite da sequência com n tendendo ao infinito vai para o infinito, então a sequência diverge. Bem, então agora nós temos uma questão aí. O que seria uma sequência divergente, né? Como é que eu posso pensar numa sequência divergente? Bem, de forma bem tranquila, né, e assim simples, uma sequência divergente é aquela que não possui um limitante, ou seja, como no caso aqui, ó, essa função tem a função ela é limitada pelo ponto 1, ela não ultrapassa o valor de 1, essa sequência. No caso, uma função que é divergente, ela não tem esse delimitante, ela cresce, vai explodindo, né? E também um outro tipo de sequência que não é considerada divergente são as sequências alternadas, pois também não possuem um limite. Porque o que são as sequências alternadas? Aquelas que vão alternando valores. 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Você não sabe para onde que ela está se aproximando, se é para o ponto 1 ou se é para o ponto menos 1, né? Por exemplo, essa sequência aqui, ela é bem provável que ela seja uma sequência divergente. Por quê? Porque ela vai alternando os valores aqui. Então, ela não tem um ponto específico que ela está indo. Ela está se alternando entre valores positivos e valores negativos. Valores positivos e valores negativos. Então, é um pouco mais complicado esse tipo de sequência. No entanto, nós vamos voltar a falar sobre ela mais para frente nesse tipo de sequência aqui, tá? E olha lá, outra coisa também. Bem, como nós inserimos o conceito de limite, né, as mesmas estruturas que nós estudamos, elas também estarão válidas no estudo de sequências, ou seja, as propriedades que nós vimos lá de limites também valem aqui, ou seja, o limite de uma sequência mais outra sequência é igual ao limite da sequência mais o limite da outra sequência. A mesma coisa para a subtração, uma constante, um número, multiplicando uma sequência é a mesma, o limite dessa situação é a mesma coisa que a constante multiplicando o limite de AN, o produto dos limites e o limite, a divisão das sequências. Lógico, com BN diferente de zero aqui. Tudo bem? Bem, então com isso nós finalizamos esse estudo introdutório sobre a questão de sequências, né? Nas próximas videoaulas nós estaremos apresentando novas considerações a respeito do estudo de sequências,
né? Na próxima videoaula a gente vai fazer uma aproximação com a ideia da própria progressão geométrica, né? E, bem, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, né? E até a próxima aí.